Eu gostaria de conceder a palavra ao senhor Luiz Felipe Gama, presidente da Cooperativa da Música. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço imensamente a generosidade do deputado Vicente Cândido, o deputado Vicente Cândido, em ter sensibilizado relativamente à nossa dramática questão e ter apresentado a emenda 49, a medida provisória 627. Agradecer imensamente também ao senador Eduardo Suplicy, que mais uma vez foi muito sensível às questões que dizem respeito a nós, trabalhadores da cultura, e agradecer também imensamente ao deputado Cândido Vacareza a generosidade como presidente hoje da comissão, nos ter concedido a palavra, apesar da nossa inabilidade do ponto de vista dos trâmites parlamentares, não termos feito a coisa da maneira como devíamos ter feito. Então, deputado, agradeço imensamente a generosidade do senhor por termos podido falar aí. Começando dizendo que a questão nossa, apesar de certamente, com absoluta certeza, ser de tamanho menor, de tamanho quase invisível para os senhores todos que estão aqui, do ponto de vista financeiro, é sem dúvida alguma a questão mais dramática, porque nós estamos falando de uma questão rigorosamente de vida ou morte. E de vida ou morte de um dos modelos internacionalmente mais interessantes de organização de trabalhadores da cadeia produtiva da produção cultural. Então, eu, em primeiro lugar, apelo ao senhor, às senhoras senadoras, senhores senadores, senhores deputados e muito especialmente ao senhor deputado Eduardo Cunha, que atentem para o nível de dramaticidade de emergência a que diz respeito à emenda 49 da medida provisória 627 e que não sejam os senhores, é o que nós esperamos muito, cúmplices do assassinato de um modelo que tem sido exemplar, exitoso, interessantíssimo de organização socioeconômica de profissionais da produção cultural. Realmente seria uma tristeza para nós que os senhores fossem cúmplices disso. Tenho certeza que quando atentarem com vagar para a questão e para a sintaxe dela, vão se sensibilizar e vão entender que a questão é de uma justiça de obviedade franciscana. Bem, vou tentar ser o mais rápido e sintético possível, tentar usar estritamente esses meus 10 minutos, mas começando por dizer que nós, dirigentes dessas cooperativas, somos ao mesmo tempo, de fato, e disso temos muito orgulho, muito mais do que dirigentes profissionais, que não somos de fato artistas, técnicos e produtores, de fato atuantes nos nossos mercados profissionais, e como profissionais desse tipo, temos muitos de nós andado pelo Brasil e pelo mundo, nos fazendo representar através das nossas cooperativas. E, muito interessantemente, eu, por exemplo, me fazendo representar pela minha cooperativa profissionalmente em países com tradição cooperativa muito importante, como a Holanda, a Espanha e Suécia, por exemplo, sou muitas vezes chamado a mesas de discussão, a painéis, por exemplo, especialmente quando sabem que eu sou um dirigente, sou presidente de uma cooperativa desse tipo, porque ficam muito interessados, muito impressionados com o que tem aparecido no Brasil, cooperativas de artistas desse tipo. Nós temos hoje aqui no Brasil, a maior cooperativa de profissionais das artes assim, do mundo, que é a Cooperativa Paulista de Teatro, criada já há 35 anos, que deixará de existir se nós não conseguirmos aprovar a emenda 49 e, portanto, jogaremos no lixo um dos patrimônios assim, históricos, econômicos, sociais e de organização dos trabalhadores da cultura mais importantes assim, que nós temos. E numa dessas vezes em que fui chamado a uma mesa dessa, assim, num concerto meu recente no Uruguai, que me fiz representar também pela cooperativa, num evento promovido pelo Ministério da Cultura uruguaio, quando ficaram sabendo que eu era presidente da cooperativa, me chamaram para uma mesa redonda que justamente celebrava uma lei que havia sido recém-sancionada pelo presidente Mujica, lei que era resultado de um grupo de trabalho que havia sido desenvolvido, que havia sido escrita como resultado de um grupo de trabalho composto pelo Executivo uruguaio e pelo Parlamento uruguaio, cujo objeto fundamental era como inserir no sistema de seguridade social e como formalizar as relações de trabalho dos vários profissionais assim, da produção cultural, que, de modo geral, trabalham rigorosamente na informalidade econômica, sendo bem-sucedido ou não economicamente. Existem artistas e profissionais da produção cultural que são, do ponto de vista econômico, muito bem-sucedidos, mas que permanecem vivendo rigorosamente na informalidade. Então, a questão essa para o Estado uruguaio era absolutamente importante. Uma pena que ainda não será, com certeza, tão importante quanto foi para o Estado uruguaio e para o Estado brasileiro. E depois
de bastante estudo, esse grupo do Parlamento Uruguaio e dos Ministérios do Trabalho e da Cultura Uruguaio chegaram à conclusão que o modelo mais interessante com que fazer, integrar esses trabalhadores ao sistema de seguridade social e a maneira como conceder plena cidadania e formalizar os seus trabalhos era uma política de Estado, né, que incentivasse a organização desses trabalhadores em cooperativa. E, portanto, eu fui chamado a essa mesa. E a parte mais interessante dessa mesa, depois deles ficarem muito empolgados comigo, falando dos números das nossas cooperativas, algumas das maiores cooperativas, a maior cooperativa de artistas e trabalhadores da cultura do mundo, a Cooperativa Paulista de Teatro, a maior cooperativa de músicos assim, e similares do mundo, que é a Cooperativa de Música de São Paulo, e algumas cooperativas muito grandes em relação a outras cooperativas que há no resto do mundo. Eles me perguntavam, mas que coisa, que maravilha, e porque era uma questão para eles, e qual é a relação desse processo de vocês com o Estado brasileiro, de que maneira o Estado brasileiro os tem ajudado? Falar, a relação, infelizmente, é a pior possível. E nesse momento, estamos falando de um concerto do ano retrasado, nesse momento, o Estado passa a ser o nosso algoz. Curiosamente, assim, o Estado não só não entende que nós sejamos tão importante quanto o Estado uruguaio entendeu que sejam as cooperativas e esse modelo, como nesse momento o Estado é o nosso algoz, em detrimento do que prescreve a nossa Constituição, ou seja, a nossa Constituição entende a organização de profissionais em cooperativa como de interesse público e, portanto, de interesse de Estado, e entende que as cooperativas e essa forma de organização deve ser incentivada do ponto de vista tributário e de todos os outros pontos de vista possíveis. Hoje em dia, o modo como o Estado nos entende faz com que os profissionais dos nossos setores estejam saindo das nossas cooperativas, porque é a pior maneira com que se faz representar, sem dúvida alguma. E muitos camaradas com que nós temos conversado falam, mas não tem problema, que acabem as suas cooperativas, porque agora existe a MEI, o sujeito pode abrir a Simples. Bom, na verdade, a MEI não serve para uma quantidade, o Instituto da MEI não serve para uma quantidade importante, assim, da nossa atividade e das maneiras como precisamos nos fazer representar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a maioria esmagadora dos profissionais que deixam de se fazer representar pela cooperativa por conta de quão oneroso ficou se fazer representar pela cooperativa, tem voltado à informalidade, todos eles, né? E o mais terrível de tudo isso, e só para explicar rapidamente, esse processo começa desde que o Estado brasileiro passa a entender que se deva cobrar o PIS/COFINS, assim, do bruto do que ingressa de dinheiro nas cooperativas, o que é um absurdo já por si só, porque esse dinheiro, quando você se associa com outros profissionais autônomos para formar uma cooperativa, você não perde a condição de profissional autônomo absolutamente. Esse dinheiro que ingressa na cooperativa não é o dinheiro, não é receita de uma empresa com fins lucrativos. A cooperativa não é uma empresa, a cooperativa é única e estritamente, né, um instrumento jurídico de representação, uma plataforma jurídica de representação de profissionais autônomos que se associam em torno dela para se fazer representar. Quer dizer, se está cobrando PIS/COFINS, na realidade, assim, do trabalho de pessoas físicas, profissionais autônomos e tudo mais. Mas seja como for, esses 3,65% que passaram, que passou a ser cobrado de nós não temos tempo, assim, de vida, nós não temos oxigênio para discuti-lo judicialmente ou para lutarmos por um PL aqui, porque nossas cooperativas têm, as mais fortes de nós, assim, têm uma vida possível daqui para frente, com a cobrança do PIS/COFINS de, no máximo, 1 ano, assim. O modo como tem decrescido, assim, a nossa receita e a quantidade de profissionais da nossa que tem deixado de se fazer representar pela cooperativa e voltado à informalidade é uma coisa absolutamente assustadora. E o mais impressionante de tudo isso, o mais terrível de tudo isso, é que essa receita o Estado brasileiro não tem como preservar. Essa receita que se passou, que o Estado brasileiro passou a pretender para si, qual seja a receita oriunda do PIS/COFINS das cooperativas de cultura, ela vai acabar, porque as cooperativas vão acabar todas. Então, é uma estupidez absurda, assim. Nós não podemos ser vítimas de um dos equívocos mais grosseiros que o Estado brasileiro tenha cometido, assim, relativamente aos profissionais das cadeias produtivas da cultura. É importante que o Estado brasileiro entenda isso. Essa receita, é só ver os números. Nós temos uma curva, assim, de crescimento da arrecadação de PIS/COFINS muito acentuada desde que o Estado entende que nós temos que arrecadar. Quando chega no teto, que é o SPED fiscal, ou seja, todo o nosso faturamento passa a ser onerado com PIS/COFINS, ela começa a cair abruptamente, porque a nossa receita passa a cair abruptamente. Só que junto com a nossa receita passa a cair abruptamente o INSS, que nós recolhemos de todos os profissionais que trabalham como cooperados, e o imposto de renda à pessoa física de todos os profissionais que trabalham como cooperados, e vão, na sua maioria, 98,5% voltar para a informalidade. Ou seja, o Estado está deixando de arrecadar INSS, imposto de renda à pessoa física, e vai deixar completamente, porque essas pessoas voltam para a informalidade e deixam de recolher esses impostos. Quer dizer, é um absurdo, quer dizer, que nós tenhamos uma história de 35 anos de organização dos trabalhos da cultura, exitosa, internacionalmente exemplar, destruída, assassinada por uma
incompreensão tão crassa do que sejam as contas de que nós estamos falando. Quer dizer, eu acho que não houvesse, quer dizer, mesmo para o Estado brasileiro, seria um investimento tão pífio, mais uma vez eu digo, 0,00095%, uma coisa da ordem de 10 a menos 5, assim. 10 a menos 5 é uma coisa absolutamente irrisória. Esse investimento no que diz respeito ao que ele produz de benefícios sociais, de benefícios econômicos, de benefícios, de fato, do ponto de vista do patrimônio imaterial do povo brasileiro, produzido por essas instituições, pela associação dos seus funcionários, já justificaria que o governo abrisse mão dessa receita para investir nas cooperativas. Mas veja, o que o governo está fazendo é uma coisa mais absurda. Mais absurda. O que o governo está fazendo é não abrindo mão de uma receita que ele vai perder. Porque é uma receita insustentável. É só olhar nos faturamentos, assim. É uma curva extremamente declinante, assim. Muito, muito declinante. A minha cooperativa, que é a segunda maior cooperativa do Brasil, provavelmente não chega ao final desse ano. Se nós continuarmos assim. Então nós apelamos, graças a Deus, ou melhor, graças também ao nosso trabalho, nós estamos nos aproximando, eu vou encerrar, nós estamos nos aproximando muito de sensibilizar o governo. Tivemos uma conversa ontem maravilhosa com o secretário executivo do Ministério da Cultura, uma conversa muito boa com a Paula Lozada, assessora da Edelise Salvati, me perdoem, porque a conta é muito simples, como eu disse, franciscanamente simples. Eu sei que é muito pouco dinheiro e importância para os senhores prestarem atenção nela, mas prestem atenção, porque estamos prestes a cometer um assassinato irreversível e gravíssimo. Que não o cometamos é o que nós pedimos. Muito bem. Muito bem. Quero...